Hoje, enquanto fazia a minha leitura bíblica de ler a Bíblia em um ano, desafio de ler a Bíblia em um ano, mais uma vez, li a história de José. Estou a ler a história de José e onde fala de sonhos. Eu identifico-me um pouco com José. Quando Deus nos coloca um sonho no nosso coração, nós ainda imaturos, na fé, na caminhada, e queremos partilhar com aqueles que estão ao nosso lado, a pensar que eles vão connosco celebrar, mas pelo contrário. Muitas vezes nós, imaturos ainda, de coração alegre a ver o primeiro amor, queremos partilhar com aquele que já tem alguma maturidade e que muitas vezes já perdeu o primeiro amor. E que olha para nós e diz: quem és tu para que Deus te dê esse sonho? Para que isso é da tua cabeça. Mas José tinha um sonho. Ele partilhou com os irmãos e com o seu pai e disse-lhes que eles se iriam prostrar na sua presença. Não dessa forma, mas o sonho queria dizer isso. E o pai disse-lhe, questionou-o mesmo. E os irmãos questionaram-no, como quem diz que nós vamos prostrar-nos na tua presença? Como assim? Quem és tu no meio de nós? És o mais novo. E engraçado como depois os irmãos de José foram usados como trampolim para o seu sucesso. Se não fossem os irmãos de José, ele não estaria no Egito. Foram anos difíceis, ele passou por muita dificuldade, mas é engraçado que nós até podemos questionar Deus, mas ele não questionou. Ele sabia que tudo era para um propósito. Ele tinha fé que era para um propósito. Muitas vezes nós temos as coisas escritas hoje, temos o manual de instruções que é a Bíblia, e nós não levamos isso em conta. Não são meras histórias que estão escritas. São histórias que nos dão ânimo. São relatos, testemunhos de homens como nós, homens e mulheres como nós, que Deus usou, improváveis que Deus usou para aqui na Terra fazer a diferença. Então, no José jovem foi colocado aquele sonho e ele foi para o Egito. No Egito passou dificuldades, mas é engraçado que cada sítio que ele chegava, Deus o prosperava e o usava para gerir aqueles pequenos espaços que ele punha na sua mão, como a casa de Potifar e depois a prisão. E foi nesses sítios onde ele foi colocado por Deus, pequenos sítios, que ele geriu tão bem que chegou aos ouvidos do faraó. Se querem saber mais da história, têm que ler em Gênesis. Mas é engraçado que, mesmo sabendo esperar no tempo certo, não foi logo de um dia para o outro, passaram-se anos, mas ele sabendo esperar no tempo certo e continuando a ser fiel a Deus, Deus colocou-o numa posição em que ele estava abaixo de faraó. Ou seja, nem todo o Egito, só faraó estava acima dele. Qualquer ordem que ele desse, faraó assinava por baixo. Como é possível um hebreu, não é, fica encarregue de todo o Egito? Um estrangeiro, nós podemos ver para os dias de hoje como um estrangeiro, não é, ficar encarregue de um país completamente diferente. Agora digam, se não for Deus na nossa vida, como é que é possível? Claro que nós podemos fazer pela nossa força, mas com Deus nós vamos muito mais longe. Mas o melhor de tudo é que esta história tem muitos ensinamentos. Não só Deus coloca sonhos no nosso coração, que nós achamos por vezes impossível, como também Deus nos dá a capacidade de perdão. E quando nós temos um coração perdoador, na palavra dele diz, não entra no céu quem não perdoa. Então quando nós temos um coração perdoador, como ele teve com os irmãos, ele entendeu que os irmãos foram usados como trampolim para que ele chegasse onde chegou, para que os irmãos fossem para o pé dele viver e não passassem fome, e o seu pai. Então ele, quando recebeu os irmãos novamente na sua casa, ele perdoou-os. Ele já estava de coração perdoado, ele já tinha um coração perdoador, ele ficou admirado por os ver, ele chorou de amor. Não foi um chorar de tristeza, de ficar magoado com eles, não. Ele já tinha perdoado no seu coração. Por isso é que Deus o colocou onde ele estava naquele momento. E Deus, através disso, abençoou toda a sua família, toda a sua geração a seguir. Por isso, nós podemos ver, temos que ter fé, confiar, continuar a confiar em que Deus vai fazer o melhor. Mas para isso, nós temos que ser obedientes e saber esperar no tempo certo. Que esta palavra seja para o vosso coração.